futuro policial penal do Rio Grande do Sul. Na aula de hoje, nós vamos revisar o conteúdo para a prova da Polícia Penal da Fundatec com 12 questões excelentes de português. É com muita honra que eu faço essa aula de revisão para os futuros colegas da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Além de professor, eu também sou agente da Polícia Judicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E é bastante comum a gente dividir os dias, as operações por aí no Rio Grande do Sul, no interior e na capital, com os colegas da Polícia Penal. Então, meu futuro colega, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alexandre Nel. Antes da primeira questão, eu já quero deixar avisado para vocês que aqui na descrição do vídeo tem o link para vocês baixarem esse material, resolverem as questões e tirarem as dúvidas com essa aula ou ir resolvendo junto comigo, tá? O link está ali na descrição, na primeira linha da descrição deste vídeo. Vamos lá. Questão 1, questão de fonologia. Gente, nessa prova da Polícia Penal, nós temos 20 questões de português, né? Tanto para nível médio quanto para nível superior. Fonologia é uma questão bastante possível. Eu só trouxe questões que vão aparecer, né? Que quase certamente a gente pode dizer que vão aparecer. Porque com 20 questões, a banca tem bastante espaço para cobrar a totalidade dos conteúdos. Então, a Fundatec já gosta de fonologia. Agora, numa prova com 20 questões, né, é bem possível que esse conteúdo esteja lá. Então, vamos resolver essa questão aí e vamos dar uma revisada. Eu vou fazer assim, vamos resolver a questão e eu vou trazendo alguns pontos da matéria, os pontos principais, aquilo que eu acho bacana vocês levarem para a prova. Vamos lá. Então, questão 1. Questão de 2026. Sobre alguns vocábulos presentes no texto, analise as assertivas a seguir. O vocábulo nós pecan, aqui, gente, nós pecan, é uma palavra oxítona na qual o tio marca a nasalização da letra A. É isso mesmo, né? Quando a gente pronuncia essa palavra, a sílaba tônica cai lá na última, né? Ela é uma palavra composta e aqui, na última sílaba, nós temos a sílaba forte, a sílaba tônica, nós pecan. O que está acontecendo ali, falando em termos fonéticos? Esse tio aqui, ele faz justamente isso. Ele marca a nasalização da letra A. O que a gente tem que levar dessa questão aqui, ó? Que o tio não é acento. Então, vou escrever ali, ó, tio não é acento. Ele é apenas um sinal de nasalização. É um sinal fonético. Essa aqui é boa, essa aqui está certinha. Em colheita, o grupo LH constitui um dígrafo consonantal, representando um único fonema na estrutura da palavra. E aí, gente, eu trouxe essa questão aqui para a gente revisar o conceito de dígrafo, que é um conceito super importante para a prova. Dígrafo é o fenômeno fonético em que eu tenho duas letras representando apenas um fonema. O que é o fonema? É o pedacinho de som, né? É o menor som possível da palavra. Eu tenho esse fonema, que é o lh, que é só esse LH aqui. Ele é representado, este fonema apenas é representado por duas letras. O nome desse fenômeno é dígrafo. O que a gente tem que levar aqui, ó? Que o dígrafo ele pode ser consonantal, quando ele faz um som de consoante, como é o LH, o lh, ou ele pode ser vocálico, quando eu tenho duas letras representando apenas um som de vogal. Então, o consonantal, ali, ó, o LH é um exemplo, o NH é outro exemplo, o RR, o SC, o SS, e assim por diante, né, gente? Diversos. E o vocálico? O vocálico, ele acontece quando eu tenho, por exemplo, a palavra ontem. O que está acontecendo aqui? Ontem, se eu for fazer a transcrição fonética, vai aparecer assim, ó. Esse O, ele tem um som nasal. E esse N, ele não aparece como N de navio.
O que acontece aqui é que o ON, essas duas letras, fazem apenas esse O nasal. Então, eu tenho ali um dígrafo vocálico. On, tem. Essa é a transcrição fonética da palavra ontem. Certo, gente? Então, o dígrafo, duas letras, um fonema, ele pode ser consonantal ou vocálico. A afirmativa número 2 é boa, né? São duas letras que representam apenas um fonema. 3. O vocábulo produção apresenta um ditongo nasal que ocorre na sílaba tônica da palavra. Vamos ver o conceito do ditongo e aproveitar para lembrar o seguinte, ó. Quando a Fundatec cobrar essa questão de fonética, é muito possível que ela nos cobre a transcrição fonética, a relação de letras e fonemas. A gente vai fazer isso em letra maiúscula, ouvindo cada som, é a pronúncia da palavra. Na palavra produção, o que vai acontecer? Eu não tenho lá essa transcrição aqui, ó, pro, do. Agora eu tenho um som de S e eu tenho isso daqui, ó, produção. Esse aotil, aqui da escrita das letras, ele faz esse fenômeno aqui, ó, produção. Se eu for separar a sílaba, eu vou separar lá, ó, produção. O que está acontecendo? Aqui na fonética, não nas letras, não na grafia, na fonética, não apareceram duas vogais na mesma sílaba? Sim. Então, esse é o conceito de ditongo. Duas vogais na mesma sílaba. Esse é o nosso ditongo. Claro, a banca pode ainda cobrar a classificação de ditongo crescente ou decrescente. Basta a gente saber que o ditongo tem uma vogal forte e uma fraca. Então, se primeiro, como eu tenho o caso aqui, ó, eu tenho a vogal forte e depois a fraca, do forte para o fraco, ele é decrescente. Então, a vogal forte eu vou chamar de vogal e a vogal fraca de semivogal. Então, do forte para o fraco, ele é decrescente. Certo, gente? Conceitos aqui, por enquanto, dígrafo e ditongo. Então, para retomar ali a assertiva 3, o vocábulo produção apresenta um ditongo nasal, sim, porque esse som sai pelo nariz, né? Tá ali o ão, não é ao, que ocorre na sílaba tônica da palavra, produção. Essa é a sílaba tônica da palavra. Então, aqui, nós temos as 3 afirmativas corretas, portanto, letra D. Bacana, né, gente? Então, fonologia, conceito de transcrição fonética, dígrafo e ditongo. Tem um outro conceito que eu já vou retomar para vocês na próxima questão, que é o conceito de hiato. Então, vamos lá. Próxima questão, acentuação gráfica. Essa questão aqui, ela não tem aparecido tanto nas provas da Fundatec quando nós temos 10 questões. Porém, gente, com 20 questões, eu acho bem possível que apareça acentuação gráfica. Ou, claro, aquela questão de ortografia. E aí a gente tem que saber acentuação gráfica. Então, acho uma boa ideia a gente dar uma revisada e eu mostrar para vocês a regra mais geral da acentuação gráfica, para vocês levarem para a prova. Vamos lá, questão 2. Considerando as regras de acentuação gráfica em língua portuguesa, analise as assertivas a seguir. 1. A palavra raízes é acentuada por tratar-se de um vocábulo paroxítono, que apresenta o ditongo crescente AI. Então, gente, eu quero lembrar para vocês aqui um dos casos de acentuação gráfica, já nessa questão aqui, que é a regra do hiato. Se nós formos separar a sílaba, e para acentuação gráfica é muito importante separar a sílaba, sempre separar, tá, gente? Nós vamos separar ra, i, zes, tá? Então, quando a gente olha, o a e o i, eles estão na mesma sílaba? Não. Então, gente, não é ditongo. O ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Então, essa aqui já está errada, né? Não é ditongo. As vogais se encontram, porém, em sílabas separadas. Esse é o conceito do hiato. Agora,
Qual que é a regra de acentuação gráfica do hiato? Eu tenho, então, ali ó, o hiato. Olha, na regra do hiato, gente, eu preciso do I ou U sozinhos ou acompanhados de S. Então, eu tenho o hiato, o I está sozinho ou acompanhado de S, e claro, né, gente, ele precisa ser a sílaba tônica. Se não for sílaba tônica, não recebe acento gráfico em português. Ele precisa ocorrer o hiato, estar sozinho ou acompanhado de S e ser a sílaba tônica. Isso acontece na palavra raízes. Raízes é a sílaba tônica, é o I, está sozinho, portanto, ele recebe acento. Certo? Essa é a regra do hiato, gente. Claro que aqui eu tenho algumas exceções, e aí eu vou destacar aqui que essa regra não vale quando anteceder, né? Quando após o hiato vier o NH, vogais repetidas, como em rainha, ra, i, nha. Então, eu tenho a situação da regra do hiato, porém, depois da regra do hiato, eu tenho um NH. Aí não vai acento, uma exceção. Ou como a palavra xiita. Xiita, eu tenho aqui o hiato, ele é sílaba tônica, é o I, está sozinho, porém eu tenho as vogais repetidas. Xiita, então, não recebe acento. E a outra exceção aqui da regra do hiato é quando a regra do hiato suceder ditongo. Então, gente, olha o exemplo. Feiura. Fei, vou separar a sílaba. Ura. Tem aquele acento ali? Não tem. Aquele acento ali, ele acontece, essa regra do hiato acontece após um ditongo, portanto, não recebe acento. É uma exceção à regra. Tá, gente? Então, revisamos a regra do hiato. A assertiva número 1 não é boa. 2. Ao suprimirmos o acento gráfico da palavra série, há a formação de palavra existente em língua portuguesa. Então, a banca está me perguntando se existe essa palavra aqui, ó. Serie. Serie. E aí, existe ou não existe, gente? Sim. Por quê? Existe o verbo seriar, que significa colocar em série, colocar em ordem. Então, lá no imperativo, eu tenho a forma serie. Então, essa daqui é verdadeira. Tá? Por exemplo, um outro exemplo, né, com esse padrão de questão que é bastante cobrado, é bem comum. A palavra, vou colocar aqui, a palavra filósofo. Filósofo. Né? Caso nós retiremos o acento gráfico, vai formar uma outra palavra existente em português. E vai ficar filosofo. Sim, do verbo filosofar. Tá? Então, esse padrão de questão também é bastante comum. E aí, por fim, a forma verbal a, na 3, é acentuada por se tratar de monossílabo tônico terminado em a. Sim, gente. Vou apagar a regra do hiato aqui e vou colocar a regra do monossílabo tônico. Regra dos vocábulos ou das palavras monossílabas tônicas. Quando eu acentuo essas palavras? Gente, eu acentuo essas palavras quando elas terminam em a, e, o, acompanhados ou não de s. Como a gente faz para lembrar? Bem simples. Pá, pé, pó. Pá, pé, pó. E os plurais. Pás, pés, pós. Tá? Então, na 3, olha a palavra a, justamente, é uma palavra monossílaba e ela é tônica. Portanto, ela recebe acento justamente pela regra das monossílabas tônicas. A 3 é boa e nós vamos marcar, portanto, 2 e 3. Gente, eu quero revisar a regra geral com vocês. Mais algumas regrinhas, né? Vamos revisar aqui com uma regra bastante simples,
que é a regra das palavras proparoxítonas. Essas palavras são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Então, lâmpada, pêssego, matemática. Qual é a regra de acentuação para essas palavras aqui? Todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Legal. Depois, gente, eu vou mostrar para vocês a regra mais geral. A regra mais geral é a regra das palavras oxítonas e das palavras paroxítonas. Por que ela é a regra mais geral, Alexandre? Porque essas palavras são as mais comuns, as que mais ocorrem na língua portuguesa. Então, é a partir delas que as pessoas, os gramáticos, se sentaram ao redor de uma mesa e definiram quais recebiam acento e quais não recebiam. O grupo mais comum na língua portuguesa é de paroxítonas. E as paroxítonas terminadas em A, E, O, em, ens, são as palavras mais comuns da língua portuguesa. Então, definiu-se que essas palavras não receberiam acento. Olha como vai ficar essa regra aqui, a regra geral. Gente, para a regra geral, nós vamos fazer a seguinte tabela. Isso eu quero que vocês levem para a prova, porque isso é muito útil. Nós vamos fazer uma tabelinha aqui, ó, um jogo da velha. E aí a gente vai definir que aqui eu tenho as palavras oxítonas e embaixo eu tenho as palavras paroxítonas. O que importa, além da tonicidade das palavras aqui? A terminação delas. Então, nesse primeiro espaço, nós vamos colocar aqui, ó, palavras terminadas em, tá? A terminação das palavras. A única coisa que nós precisamos saber são essas terminações aqui, ó. A, E, O, em, ens. E aqui, gente, os plurais. Então, A, E, O e os plurais, em, ens. Tá, mas e as outras terminações que tem L, X, R, o M? Nós vamos simplesmente chamar aquilo de o resto. Aquilo lá é o resto, gente. Como nós vamos fazer para definir a acentuação dessas palavras? Para vocês não esquecerem, A, E, O, em, ens. Como que a gente faz para lembrar? Alexandre é ótimo em ensinar. Né? Tá lá na gramática. Alexandre é ótimo em ensinar. A, E, O, em, ens. Observem aqui. As palavras oxítonas que terminam em A, E, O, em, ens, recebem acento ou não? Gente, vocês vão descobrir isso na hora da questão, na hora da prova. Por quê? Vocês vão pegar uma palavra que seja oxítona, que termine com uma dessas letras. Então, por exemplo, uma palavra bem fácil. Eu sei que sofá tem acento. Nós precisamos ter certeza dessa palavra. Sofá tem acento, não tem? Tem. Então, eu já tenho a regra. Gente, sofá é uma palavra oxítona, olha lá, sofá, que termina em A. Então, gente, eu estou aqui, ó, na linha da oxítona, na coluna do A. Todas as palavras oxítonas que terminam em A com acento. E que, por conseguinte, todas que terminam em E ou em ens. E onde está o outro com acento? Aqui, ó, com acento. E o resto da tabela? Ora, o resto da tabela nós vamos preencher sem acento. Alexandre, eu não entendi ainda. Ainda não está clara essa tabela. Vamos ver alguns casos aqui. Gente, me digam uma coisa. A palavra fênix tem acento ou não? Não sei. O que nós vamos fazer para descobrir se uma palavra tem acento ou não? Nós vamos separar a sílaba. Então, eu vou separar fênix, né? Separei aqui. Agora, eu vou descobrir a sílaba tônica. Fênix. Tá aqui, ó, gente. Ela é uma paroxítona. Olhem comigo agora. Ela é uma paroxítona. Eu estou aqui na linha da paroxítona.
ela termina em a, e, o, em ens, ou ela termina com o resto? Ela termina com o resto. Gente, portanto, ela é com acento. Onde vai o acento? Na sílaba tônica. Tá lá. Fênix. Certo? Tá, mas e qual que é a regra? Gente, se a banca perguntar a regra para vocês, sabe o que vocês vão escrever? Vão colocar lá? Acentuam-se todas as paroxítonas terminadas em X. Essa é a regra, tá? Mas não precisa decorar. Vocês querem ver uma palavra que dá problema? Biquíni. Me digam aí, biquíni tem acento ou não tem? Aí, enfim, não sei, né? Parece que não, mas pode ter. O que nós vamos fazer? Separar a sílaba, descobrir a sílaba tônica, biquíni. A sílaba tônica é essa, né, gente? É o que. Biquíni. Então, o que eu sei? Que ela é uma paroxítona que termina com o resto. Gente, as paroxítonas que terminam com o resto recebem acento, com acento. Então, olha lá, biquíni, com acento. Legal? Qual é a regra? Acentuam-se as paroxítonas que terminam em i. I e IS, né? Biquínis também receberia acento. Gente, essa questão aqui de acentuação gráfica, ela pode aparecer também como uma questão em que a gente vai usar a tabela, mas de outra forma. Por exemplo, olha essa palavra que eu escrevi aqui, ó. Tá? Escrevi essa palavra. E a banca vai perguntar para vocês, essa palavra, ela está escrita corretamente? Agora me diga você, candidato, ela é proparoxítona, ela é paroxítona ou ela é oxítona? Se ela fosse proparoxítona, ela teria que ser acentuada. Então, ela não é rúbrica. Tá? Ela não é. Agora, eu não sei a sílaba tônica. Sim, gente, eu não sei a sílaba tônica, mas o que eu sei? Olha só, eu sei que ela termina em A. Então, eu estou aqui, ó, na coluna do A. E eu sei que ela é sem acento. Tá aqui, ó. Eu sei que ela está na coluna do A e que ela é sem acento. Qual é a outra informação? O que ela é? Ela é uma paroxítona. Então, essa palavra aqui, quando eu separar a sílaba, vai receber a tonicidade, o acento, né? A sílaba forte vai cair aqui, ó, no bri. Portanto, que palavra é essa? É rubrica. O que é a rubrica? É aquela assinaturazinha que a gente faz assim, né? Essa é a rubrica. Mas não é rúbrica. Não. Se ela fosse rúbrica, ela receberia um acento lá na proparoxítona. Essa palavra é rubrica. Certo, gente? Então, essa tabela eu quero que vocês levem para a prova, porque vocês podem montar essa tabela na hora da prova, se for necessário. Não precisa decorar. Se não for necessário, ótimo, né? Vida que segue, vamos para a próxima questão. Eu só quero colocar mais uma regrinha aqui para vocês, para não deixar passar, que é a regra dos ditongos abertos. A regra dos ditongos abertos diz o seguinte: os ditongos el, els, ei, eis, oi e ois recebem acento gráfico quando estão na posição de monossílabas tônicas e oxítonas. Atenção aqui, ó. Essas palavras são acentuadas como? Olha, quando eu tenho céu, é uma monossílaba com o ditongo aberto. O plural de mel, mês, e o verbo doer, dói, por exemplo, né? São monossílabas que têm o ditongo aberto. Então, recebem acento. Ou chapéu, anéis, herói. Gente, o que é importante aqui? Nessa regra, eu tenho uma alteração do acordo ortográfico, do novo acordo ortográfico. Então, percebam que eu não tenho mais a paroxítona nessa regra. Como era o caso, os mais veteranos aí, como eu, vão lembrar que ideia tinha acento, e até hoje a gente estranha
escrever a palavra ideia sem acento? Exatamente, porque no novo acordo ortográfico, essa regra da palavra paroxítona com o ditongo aberto caiu, tá, gente? Então, só para dar um exemplo aqui, vai aparecer aqui embaixo, ó, herói tem acento porque é o ditongo aberto na posição de oxítona. Mas olha lá, heróico não tem acento, porque o ditongo aberto ele apareceu agora na paroxítona. E aí entra no novo acordo ortográfico e não tem acento. Legal, gente? Revisamos a acentuação gráfica, tá? Para essa prova de 20 questões, eu acho bacana vocês, né, fazerem a revisão de vocês aí e levarem para a prova essas dicas que eu dei aqui. Próxima questão. Questão 3, questão de morfologia, gente. A Fundatec adora morfologia, vai aparecer com certeza. Tá? Então, vamos revisar aquilo que é importante. Questão 3. Considerando a estrutura e formação de palavras, assinale a alternativa correta. As palavras marítima e maravilha possuem o mesmo radical. E aí, eu vou olhar mar e mar. Para mim, parece o mesmo radical. Como eu faço para saber se isso aqui de fato é o mesmo radical? Gente, mesmo radical tem a ver com a mesma família de sentido, de significado. Marítima e maravilha não dividem o mesmo significado. Então, elas não possuem o mesmo radical. Essa aqui é falsa. A gente não vai marcar a letra A. Tá? B. Lava-louça. Ali. Lava-louça é uma palavra composta. Verdadeira aqui, né? Até aqui é verdadeira. Com apenas um radical. Não, né, gente? Se a palavra é composta, justamente eu tenho dois radicais. Aí eu tenho lava do verbo lavar e louça. Eu tenho dois radicais. E não apenas um. Então, essa aqui não é boa. C. Segunda-feira é uma palavra composta. Até aqui é verdade. Por aglutinação, gente, o que era o processo de formação de palavra por aglutinação? Para a gente revisar. Aglutinação é o processo de formação de palavra por composição quando ocorre perda de letras ou fonemas, tá? A perda de letras ou fonemas. Aí eu tenho a aglutinação. Do contrário, se eu não perder letras ou fonemas, eu tenho a justa posição, que é o caso da palavra segunda-feira. Eu apenas juntei aquelas palavras ali, né, com o hífen e eu não perdi nem letra nem fonema. Então, não é aglutinação, é justaposição. Letra D. A palavra sustento é formada por derivação imprópria. Gente, sustento é uma derivação. Eu tenho o verbo sustentar e aí eu tenho a palavra derivada sustento. Entretanto, não é uma derivação imprópria, é uma derivação regressiva. Essa é a derivação regressiva, quando eu saio de um verbo para o quê? Um substantivo abstrato. Então, tá lá. Eu tenho o verbo sustentar e eu faço um substantivo abstrato, o sustento, pular, o pulo, lutar, a luta. Essa é a derivação regressiva. A palavra gratidão é formada por derivação sufixal. Gente, para lembrar, a derivação sufixal é aquela em que eu tenho o radical, por exemplo, feliz, e eu acrescento um pedacinho de palavra, um afixo, depois do radical. Felizmente. Está aqui, ó, esse é o meu afixo. Como ele aparece após o radical, ele é o sufixo. Então, a palavra gratidão é justamente esse caso. Eu tenho lá o radical grato, e aí eu tenho esse sufixo idão, que faz substantivo, justamente, né, na posição ali de derivação sufixal.
Então, gratidão é a nossa alternativa. Mas eu quero revisar com vocês os outros processos de derivação, para não deixar passar. Nós já vimos a derivação sufixal. Então, vamos olhar aqui, ó, derivação prefixal. Qual que é a derivação prefixal? É quando eu tenho o meu radical, por exemplo, o verbo ter, e eu acrescento, aqui, ó, gente, um afixo antes do radical. Ele recebe o nome de prefixo, e aí eu faço uma derivação prefixal. Depois, eu tenho uma derivação que é as duas. Ela é prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, se eu tenho lá a palavra, o radical feliz, eu acrescento o sufixo mente e eu acrescento in, eu fiz a palavra infelizmente. Ao mesmo tempo, eu acrescentei um prefixo e um sufixo. Gente, o detalhe aqui importante é que essa derivação ela existe se eu eliminar um dos dois afixos. Se eu eliminar in, existe felizmente, e se eu eliminar mente, existe infeliz. Então, ela é uma derivação prefixal e sufixal porque as duas existem e ocorrem ao mesmo tempo. Isso é diferente da derivação parasintética. A derivação parasintética, ela ocorre quando eu tenho, por exemplo, a palavra enriquecer. E aí eu tenho lá o meu radical, né, que tem a ver com rico, o QU ali aparece por uma questão fonética, e eu tenho um prefixo e um sufixo. A banca vai tentar confundir vocês e dizer que isso é uma derivação prefixal e sufixal. Existe a palavra enrico, no sentido de a pessoa é rica, ela é enrica? Não existe. Existe o verbo enriquecer? Não existe. O que existe aqui é a palavra com o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, enriquecer. O nome disso é parassíntese, é derivação parasintética. Então, essa distinção aqui, ó, entre derivação parasintética e derivação prefixal e sufixal é importante para nós. E, por fim, eu não falei da derivação imprópria. Qual é a derivação imprópria? É aquela em que ocorre a alteração da classe de palavra. Então, no exemplo, ele me deu um sim ou um não, ou um talvez, quando eu pego essa palavra aqui, um sim, um não, um talvez, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando uma palavra que lá na gramática é um advérbio, né? O sim é um advérbio de afirmação, talvez de dúvida, o não de negação, e neste contexto aqui, eu transformei em substantivo. Então, aqui, gente, eu tenho essa derivação que se chama derivação imprópria. É a alteração da classe de palavra no contexto. Feito? Revisamos morfologia. Vamos para a próxima. Questão 4. Questão de colocação pronominal. Gente, o que é a colocação pronominal? Colocar esse pronome aonde? Com todo respeito, né? Colocar esse pronome em relação ao verbo, né, gente? Com relação ao verbo. Então, a colocação pronominal é o lugar do pronome antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. E aí nós temos a próclise, a mesóclise e a ênclise. O que acontece, gente? Qual é o caso aqui que a banca gosta de cobrar? É a próclise. A próclise ocorre quando eu tenho o pronome antes do verbo. Por quê, gente? Porque é o caso que a banca gosta. Porque vamos pensar assim, ó, na língua portuguesa, na gramática tradicional, o lugar do pronome é depois do verbo. Entregue-me o documento. João viu-me ontem. Essa seria a forma comum na gramática, tá? Agora, eu vou dizer, em alguns casos, por exemplo, ela me entregou o documento.
Espero que você não me entregue este documento com atraso. Eu tenho alguns casos em que o pronome vai aparecer antes do verbo. E quais são esses casos? Especialmente aqui, ó, gente, quando eu tiver advérbios, pronome, palavras com significado, com sentido negativo, conjunções subordinativas. Nesses casos, gente, o pronome aparece antes do verbo. Então, vamos olhar a questão aqui de 2026. Analise o trecho abaixo retirado do texto. O cenário sombrio que se vislumbrava não se confirmou devido ao conjunto de providências tomadas para reverter a epidemia. Olha lá, em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa que indica correta e, respectivamente, a obrigatoriedade do uso da próclise, ou seja, do pronome antes do verbo, nos casos destacados. Então, eu tenho aqui, ó, esse se e esse se. É obrigatório ou é facultativo? O cenário sombrio que é essa palavra que eu preciso ver. Que palavra é essa? É um pronome relativo. O pronome, e o pronome relativo especialmente, porque a partícula que é uma partícula importante, atrai esse pronome oblíquo para antes deste verbo aqui, o vislumbrava. Então, aqui eu tenho o meu verbo, o pronome vai antes do verbo, porque essa palavra aqui, o pronome relativo, atrai o pronome oblíquo. Tá? Se fosse uma palavra com sentido negativo, o cenário sombrio não se vislumbrava. Tá? Uma conjunção subordinativa, uma conjunção temporal. Quando se vislumbrava o cenário sombrio, então, quando se, o quando atrai o se, o pronome oblíquo. Olha lá, gente, o próximo caso não se confirmou. Está ali uma palavra com sentido negativo e, ao mesmo tempo, é um advérbio. Essa palavra aqui atrai o pronome oblíquo para antes do verbo confirmou. E aí eu tenho dois casos de próclise obrigatórios. Então, aqui na letra A, eu tenho obrigatório e obrigatório. Vamos marcar a letra A. Certo, gente? Revisada breve, colocação pronominal. Próxima questão, regência. Essa questão é excelente, tá, gente? Regência é uma questão difícil. Quando a banca quer fazer uma questão difícil, cobra regência. Por quê? Porque, normalmente, os casos de regência nós precisamos saber. Não é o tipo de caso que a gente vai identificar no contexto, vai ler o texto uma segunda vez. Regência, nós precisamos trazer para a prova, trazer esse conteúdo já conosco. Então, regência é uma questão difícil, normalmente é uma questão difícil. Eu trouxe essa questão de 2026 porque eu achei excelente. Ela traz casos comuns, os casos que aparecem frequentemente em provas e nos demanda esse conhecimento aí. Assinale a alternativa em que a regência do verbo está em conformidade com a norma padrão, mantendo o sentido indicado entre parênteses. Então, tá aqui, ó, gente. O que a banca tá falando? O que é a regência? A regência, para nós, vai ser a regência dos verbos. Olha lá. E aí, turma, basicamente, é a transitividade verbal. É saber se o verbo pede um complemento com ou sem preposição. Um verbo transitivo direto, indireto, ou os dois, o VTDI. Um verbo intransitivo. O verbo de ligação aparece menos aqui na regência. Então, quando eu lido com verbos, a regência é identificar o significado do verbo de acordo com a transitividade. Ou ainda, de nomes. E o que é nomes em língua portuguesa, em gramática? Substantivo, adjetivo ou advérbio. E aí eu preciso identificar se alguns substantivos, adjetivos ou advérbios pedem preposição e qual preposição. Tá? Então, isso é a regência. Olha lá, letra A. O médico assistiu ao paciente durante a noite. A banca está me perguntando, gente, se o verbo assistir, quando ele é, olha lá, assistir a alguma coisa, transitivo indireto, se ele tem o significado de prestar assistência. Se isso daqui está certo.
E aí, gente, isso está errado, né? Por quê? Prestar assistência, o verbo assistir, é verbo transitivo direto. Então, a maneira de corrigir essa frase aqui é dizer: o médico assistiu o paciente durante a noite. Quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que o médico ficou olhando para o paciente. A gente está dizendo que o médico prestou assistência. E se o médico ficasse só olhando, né? O médico não estava trabalhando, estava assistindo uma série, estava assistindo um filme, aí eu digo, o médico assistiu ao filme durante o expediente. Tá, gente? Então, essa questão aqui ela está errada, porque prestar assistência, ajudar, é VTD e não VTI. Letra B. O candidato visava a vaga mais concorrida. O que eu vou dizer para vocês? O verbo visar, quando ele tem o significado de objetivar, ele é um verbo transitivo indireto. E ele pede a preposição a, gente. Então, o que está acontecendo aqui? O candidato visava a alguma coisa, porque ele objetivava. Então, eu tenho a. Agora, o que ele objetivava? A vaga. Eu tenho mais um a aqui. E aí, gente, se eu tenho a mais a, aqui eu deveria ter crase. Tá? Por quê? Porque o verbo visar, quando ele é VTD, visar algo, tem o sentido de ver, de mirar. Então, aqui o significado não é de que o candidato estava olhando, mirando a vaga, né? Ele estava objetivando, desejando a vaga. Letra C. Viajou para aspirar ao ar saudável da montanha. E aí eu tenho o verbo aspirar aqui, e a banca está me dizendo que ele tem o significado de inalar. Tá errado também, gente, porque inalar é VTD. Quando o verbo aspirar tem o significado de inalar, ele é VTD. Por exemplo, né, durante a limpeza da casa, aspirei o pó. Né, o aspirador aspirou o pó. Verbo transitivo direto. Agora, o aspirar, quando ele é transitivo indireto com a preposição a, ele tem o significado de almejar, desejar. E aqui na letra C é justamente o significado de viajou para inalar. Então é aspirar o ar saudável da montanha. Aqui está errado, tá, gente? Tem que apagar essa preposição. Agora, o que eu posso dizer? O que o candidato aí diz? Eu aspiro a uma vaga na Polícia Penal. Né? Eu aspiro ao cargo de policial penal, porque aí eu estou desejando, almejando, né, até objetivando. E letra D, o magistrado procedeu ao inquérito, de acordo com os trâmites legais. Aqui está certo, né? Levar a feito, né? Dar seguimento. Então, proceder, quando tem esse significado, ele pede a preposição a, é um verbo transitivo indireto. Letra D. Portanto, questão de regência. Vocês perceberam que aqui eu já tenho casos de crase, né? Por isso que a questão de crase ela vai aparecer na prova de vocês e a regência vai estar lá. Agora, é possível que a banca cobre, além disso, uma questão somente sobre regência. 6. Questão 6, gente. Vamos lá. Concordância verbal e nominal. Essa questão, assim, a gente pode prever que ela vai aparecer exatamente assim na prova de vocês. Tomara, né? Tomara que sim, porque vocês vão olhar essa questão e vão lembrar da nossa aula e vão acertar essa questão. No trecho a seguir, retirado do texto, se a palavra astronautas fosse flexionada no singular, quantas outras alterações seriam obrigatoriamente necessárias para manter a correta concordância no excerto, nesse trecho aqui? Então, gente, vamos substituir astronautas ali, ó. Ninguém nunca foi tão distante da Terra como esses astronautas. Vamos substituir por astronauta, tá? Então, eu apaguei o plural, coloquei no singular. Nunca ninguém foi tão distante na Terra como esses astronautas. Então, vamos lá. Vamos ler de novo, né, gente? O que está acontecendo aqui?
concordância verbal e nominal. Eu vou ver a relação do verbo com o sujeito e, na concordância nominal, do substantivo com as palavras que o acompanham. Gente, é muito comum a banca alterar um termo aqui, ó, que é sujeito. Tá? Eu acho que até não é o caso nessa questão, mas isso é muito comum, então a gente já fica ligado. Vamos lá. Nunca ninguém foi tão distante da Terra como esse astronauta. Aqui eu tenho um adjunto ad nominal. É o pronome, como se fosse um adjetivo que acompanha astronauta. Eu o conheci. Olha lá, gente, porque o que está acontecendo com esse verbo aqui? Ó? Qual é o sujeito? Quem conheceu? Eu. Quem conhece, conhece alguém, neste caso, né? E eu não conheci o astronauta, então esse pronome aqui, que faz referência a astronauta, precisa também estar no singular. Nunca ninguém foi tão distante da Terra como esse astronauta. Eu o conheci. E é o astronauta. Agora, qual é o sujeito do verbo ser? Viu a banca fazendo a questão mais tradicional possível? Qual é o sujeito do verbo ser? É lá o astronauta. Eu o conheci e é... Então, aqui é a nossa terceira. Simpático. É o astronauta que é simpático. O que ele é também? Humilde. E o que mais, gente? Extremamente competente. Então, eu tenho 6 questões, 6 palavras que vão sofrer alteração, porque todas elas se referem a astronauta. Vamos ler de novo para ver se ficou tudo certinho? Nunca ninguém foi tão distante da Terra como esse astronauta. Eu o conheci e é simpático, humilde e, claro, extremamente competente. Tá aí. Portanto, letra D. 6 palavras que sofrem alteração se astronauta fosse flexionada no singular. Questão 7, ainda de concordância verbal e nominal. Gente, essa questão é muito bacana. É uma questão de 2026 também, e ela vai nos pedir os verbos ter e vir e derivados. No caso aqui, só os derivados de ter, mas a gente pode dar uma revisada. Eu quero revisar com vocês o seguinte. A regra geral da concordância verbal nós vimos na questão anterior. Eu vou escrever aqui, ó. A regra geral. O verbo concorda com o sujeito. Agora, gente, nós vamos ter a regra do verbo ter e do verbo vir, e depois desses verbos, derivados. Então, a banca está nos cobrando justamente isso. Considerando as regras de concordância verbal e de acentuação gráfica da língua portuguesa, assinale a alternativa que preenche correta, respectivamente, as lacunas dos trechos a seguir retirados do texto. Prefeituras têm mantido programas. Gente, eu tenho o verbo ter aqui. E aí, a pergunta que a banca está me fazendo é a seguinte: como eu faço para saber se esse tem recebe o acento ou não? Essa regra de acentuação, gente, ela não vai lá para a fonética para acentuação gráfica, ela vem para a concordância verbal. O verbo ter funciona assim, ó. Aqui, ó, no presente do indicativo, ele tem, e o verbo vir também, tá? Ele tem, ele vem. No singular, esses verbos não recebem acento. Agora, no plural, eles têm e eles vêm. Vocês percebem que aqui a fonética não altera, não é uma questão de fonética, de regra de acentuação, lá de acordo com monossílaba tônica, não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma questão de singular ou plural do verbo. E o verbo ele vai para o singular ou para o plural de acordo com o sujeito. Então, eu vou cair lá no nosso passo número 1 da concordância verbal. Eu vou perguntar o sujeito. Quem tem mantido programas consistentes? Prefeituras. O meu sujeito não é no plural? Elas. Então, olha aqui, gente. Recebe acento. Depois, fica demonstrado mais uma vez que o Brasil detém. Então, aqui eu tenho a palavra detém. E como eu faço para saber se agora
Os verbos derivados de ter e vir recebem acento. Então, eu tenho lá derivados de ter e vir. Quando eles recebem acento? No singular, no presente do indicativo, ele detém, ele convém, do verbo vir, eles detêm, eles convém. Ou seja, no singular, os derivados recebem acento agudo. No plural, continua com circunflexo. Então, fica demonstrado mais uma vez que o Brasil detém conhecimento técnico. Eu vou perguntar qual é o sujeito. Quem detém? O Brasil. Esse é o sujeito que determina o verbo. O sujeito é singular, o verbo é singular. Como fica o derivado no singular? Fica com acento agudo. Então, nós vamos ver o acento circunflexo e o acento agudo, letra C. Para revisar a concordância verbal e finalizar aqui com chave de ouro, eu quero lembrar vocês de dois verbos, gente. O verbo haver, ele é muito importante, ele vai aparecer na prova. E depois o verbo fazer. O que acontece com esse verbo aqui, gente? Anotem aí, quando ele tiver 3 significados, quais são? Ocorrer, existir e tempo. O que acontece com esses verbos, gente? Ou melhor, com esse verbo, com o verbo haver, ele fica impessoal. Ok, se esse verbo é impessoal, o que significa para fins de concordância verbal? Ele não tem sujeito. Então, eu vou colocar lá, sem sujeito. E aí vocês percebem que se a regra me diz que o verbo concorda com o sujeito, mas agora não tem sujeito, o que eu faço? Gente, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. E é isso que nós precisamos levar para a prova. A terceira pessoa do singular, do verbo haver e depois do verbo fazer, quando eles têm alguns significados especiais. Terceira do singular. Qual é o exemplo? Haverá questões fáceis na prova. Nós estamos estudando, estamos revisando aqui, então vai ficar fácil na hora da prova. Gente, o verbo haver, ele está certo assim? Eu não deveria dizer haverão questões fáceis na prova? Não, eu não deveria dizer assim. Porque o verbo haver, ele expressa o sentido de ocorrer. Então, quando o verbo haver expressa o sentido de ocorrer, ele é impessoal, eu não tenho sujeito, o sujeito não é questões fáceis. Eu tenho um verbo que deve ficar na terceira pessoa do singular. Não tem sujeito aqui. Sujeito inexistente, lá na classificação do sujeito. O mesmo vale para o verbo com o sentido de existir. Havia 30 pessoas na sala. Eu não deveria dizer haviam 30 pessoas na sala? Não, não deveria dizer isso, porque o verbo haver agora expressa significado de existir. Então, ele é impessoal, eu não tenho sujeito. 30 pessoas não é um sujeito, é um objeto direto. E o verbo haver deve ficar na terceira do singular. Havia e não haviam. Legal, gente? E tempo? Esperava Maria, havia 10 minutos e não haviam 10 minutos, porque o haver expressando o tempo. O mesmo caso. E o fazer, quando ele expressa os seguintes significados. Tempo cronológico, o tempo no relógio, vamos lembrar, faz 3 noites que eu não durmo. Faz 3 noites que não durmo. Quem tem criança em casa conhece essa música, né? Faz 3 noites que não durmo. Eu não deveria dizer fazem 3 noites que eu não durmo? Não, eu não deveria dizer, porque o fazer aqui, ele expressa o significado de tempo, né? O tempo cronológico, o tempo do relógio. Então, olha lá, ele é um verbo impessoal, sem sujeito. Portanto, se eu não tenho sujeito, eu não tenho concordância verbal. Eu tenho o verbo que deve ficar também na terceira pessoa do singular. E fenômeno meteorológico. Durante o inverno, fez dias frios. Não é fizeram dias frios? Não. É o verbo fazer indicando fenômeno meteorológico. Gente,
para dar aquela dica de ouro, aquela dica que vai diferenciar quem assistiu essa aula aqui. Ó. Quando eu tenho toda essa situação do verbo haver e do verbo fazer, numa locução verbal, gente. No seguinte exemplo, eu coloquei lá, haverá questões fáceis na prova. E se eu agora usar uma locução verbal para dar esse exemplo, eu vou dizer como? Vou escrever como? Deverá haver questões fáceis na prova. Anotem essa dica. Eu tenho agora uma locução verbal. E isso aqui está certo? Deverá haver ou eu deveria escrever deverão haver questões fáceis na prova? Gente, quando a locução verbal tem como verbo principal aqui, ó, o haver ou fazer, um desses verbos impessoais, significa que toda a locução verbal vai funcionar como o verbo principal. Então tá lá, ó. O verbo principal vai ficar numa forma nominal, que é gerúndio, particípio ou infinitivo, como é esse daqui, e o verbo que tem a flexão, que tem o singular ou plural, é o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar se contaminou pelo verbo principal. O verbo auxiliar vai ficar na terceira do singular. Deverá haver questões fáceis. Certo? Uma dica especial para a prova de vocês. Questão 8. Considerando os trechos a seguir, retirados do texto, assinale a alternativa na qual se identifique o emprego de voz passiva. E aí, gente, nós estamos nas vozes verbais. Essa é uma questão difícil de prova. Então, eu acho uma questão bacana para a Fundatec diferenciar os alunos. Essa é uma questão boa, né? Colocar aquela questão difícil e aí a gente faz uma distinção na classificação. A prova não pode ser toda ela fácil. Questões difíceis, vozes verbais. Vamos lá. Como funcionam as vozes verbais? Gente, nós temos as seguintes vozes verbais. Eu vou anotar para vocês aqui num outro slide e nós já voltamos na questão. Eu tenho a voz ativa, que funciona quando o sujeito é o agente, ou seja, é aquele que pratica a ação verbal. Tranquila, voz ativa é tranquila. Eu tenho a voz passiva, e é aqui que vem a questão normalmente, gente. A noção geral é que o sujeito sofre ação. Eu tenho um sujeito paciente. Só que existem duas vozes passivas. Existe a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A prova foi gabaritada pelo aluno. Gente, qual é o sujeito aqui? A prova. O que foi gabaritada? A prova. Na voz passiva analítica, então eu tenho um sujeito que é quem sofreu a ação. Ou seja, a prova sofreu a ação de ser gabaritada. Na voz passiva analítica, nós sempre vamos ter, olha lá, o verbo ser mais o particípio. Essa é uma característica da voz passiva analítica, o verbo ser mais o particípio. E aqui, gente, aparece uma função sintática muito legal, que é o agente da passiva. Ou seja, é quem faz a ação lá na voz passiva. É o agente da passiva. Ele não é obrigatório, porque eu posso dizer a prova foi gabaritada e a frase existe, ela é boa. Eu posso colocar o agente da passiva. A prova foi gabaritada pelo aluno. Olha só, as bancas gostam de cobrar essa transformação da voz passiva analítica, a prova foi gabaritada pelo aluno, para a voz ativa. E aí como ficaria isso? Ficaria assim. A gente vai quase que automaticamente. Isso vem no instinto, né? Olha lá, o aluno gabaritou a prova. O que aconteceu? O sujeito é o agente. Então, essa transformação, ela é legal, ela é quase que instintiva para nós. A gente vem, né? Vem na nossa memória. Agora, a voz passiva sintética. Olha o exemplo, gente. A voz passiva sintética é assim, ó. Gabaritou-se a prova. Gabaritou-se a prova. Mas, Alexandre, tu não disse que na voz passiva o sujeito sofre a ação? E nessa daqui eu não tenho um sujeito indeterminado?
Gente, não temos sujeito indeterminado aqui. Se eu perguntar para vocês quem está sofrendo a ação de ser gabaritado, não é a prova? É. Não é a prova que sofre a ação? Sim. Então, a prova aqui é o sujeito. O que nós temos como característica da voz passiva sintética? Gente, nós temos verbo mais ser. Este elemento aqui é importante, porque esse elemento aqui é o nosso pronome apassivador, certo? Então, essa é a voz passiva sintética. Ela é boa, né, gente? A banca pode perguntar assim, o sujeito na frase gabaritou-se a prova é um sujeito simples? Eu preciso saber a voz passiva sintética para entender que gabaritou-se é o verbo mais o se e quem sofre a ação é um sujeito, no caso aqui, um sujeito simples. Gente, informação decisiva para nós. Esse verbo aqui, ele precisa, a voz passiva sintética só existe se esse verbo for um VTD. Vou botar bem grande aqui, ó. A voz passiva sintética só existe se ele for um VTD. Se ele não for um verbo transitivo direto, pode ser transitivo direto e indireto também. Se ele não for VTD, não existe a voz passiva sintética. Existe outra coisa, um sujeito indeterminado, ou um verbo pronominal, o verbo que tem o se na sua estrutura, é outra coisa. A voz passiva sintética só existe com VTD. E aí, por fim, gente, nós temos a voz reflexiva, quando o sujeito é agente e paciente. Então, eu digo, José cortou-se. O José cortou, ele fez a ação. E o José foi cortado por ele mesmo. Então, o sujeito faz a ação e sofre a ação. Daí eu tenho uma voz reflexiva. Vamos lá para a questão. Revisada vozes verbais, olha agora. Considerando os trechos a seguir, retirados do texto, assinale a alternativa na qual se identifique o emprego da voz passiva. Bom, agora a gente já sabe que existe a voz passiva analítica e a sintética. Embora tenha ganhado grande visibilidade pública. Essa parece uma voz passiva. Eu tenho o particípio aqui, ganhado. Mas eu tenho o verbo ser? Eu não tenho o verbo ser. Então, aqui, eu não tenho voz passiva na voz passiva analítica. Eu preciso do ser mais o particípio. Aqui é voz ativa. Letra B. A comunidade internacional também tem discutido abordagens. A banca está querendo nos confundir, né, gente? Colocou um particípio, mas não colocou o verbo ser, colocou o verbo ter. Eu posso fazer a pergunta, qual é o sujeito? Quem tem discutido? A comunidade internacional. E a comunidade internacional não faz a ação, não é um agente? Sim, é um sujeito agente, voz ativa. Letra C. E interfaces que demandem níveis reduzidos de letramento digital. Olha aqui. Que demandem. Quem demanda? Interfaces. O sujeito aqui é que, mas ele faz uma referência a interfaces. Interfaces não é um sujeito que faz a ação de demandar? Sim, voz ativa. E aí só sobrou a letra D. A inteligência artificial pode ser definida. Não apareceu o verbo ser mais um particípio? Sim. Então, aqui eu tenho a voz passiva analítica, a VPA, voz passiva analítica. Apareceu um outro verbo junto? Sim, pode aparecer. Uma locução verbal mais estendida. Entretanto, eu preciso do verbo ser mais o particípio. Legal, gente? Vozes verbais revisadas. Questão 9. Crase. Eu vou mostrar para vocês aqui, para resolver as questões de crase, o que eu chamo de os 3 passos da crase. Nós vamos resolver essa questão com 3 passos. Muito provavelmente, a questão da prova de vocês. Eventualmente, é claro que nós precisamos saber todas as regras de crase, mas esses 3 passos nos ajudam a resolver toda a questão, ou pelo menos quase toda a questão, né? Quais são os 3 passos da crase? Número 1. Identificar se a palavra seguinte ao caso de crase é um substantivo feminino, porque a crase só vai ocorrer com um substantivo feminino. Número 2. Identificar a regência
do termo anterior. E número 3, substituir a palavra seguinte por uma palavra masculina, ou seja, por um substantivo masculino. Vamos lá. Gente, no primeiro caso, às vezes, nem elas mesmas entendem onde dói. Aqui, eu tenho um caso que é bom a gente lembrar sempre, ó, expressões femininas, expressões que signifiquem advérbios, conjunções ou preposições. São femininas? Então é um caso de crase. Tá? Aqui nós sabemos que é uma expressão adverbial, né, de tempo, às vezes. Soma-se a isso a pandemia. Então aqui, gente, eu já posso usar os 3 passos da crase. Eu não tenho um caso que demanda a crase, já eu tenho que analisar. Pandemia, passo número 1. É uma palavra feminina? É um substantivo feminino? Sim, então pode ser um caso de crase. Gente, como que funciona a regência do contexto anterior aqui? Alguma coisa se soma a outra. É ou não é? Não é assim? Alguma coisa se soma a outra. Soma-se a isso o quê? Eu tenho o verbo somar-se a alguma coisa, tá lá ó, a minha preposição, e aqui, na verdade, eu tenho um sujeito. O sujeito nunca vai começar com preposição. Eu vou fazer o terceiro passo, que é a prova real. Eu vou trocar pandemia por qualquer outra palavra masculina, por um substantivo masculino. E eu gosto de colocar aqui, ó, projeto, que dá em vários sentidos. Projeto. E aí, o que eu vou dizer? Como que eu vou ler essa frase aqui? Soma-se a isso o projeto. Se lá no masculino apareceu somente um artigo, significa que aqui no feminino eu tenho somente um artigo. Ou seja, não é uma crase, não é o a preposição mais o a artigo. Tá? Então, por enquanto eu tenho crase, aqui só tenho 2 opções, né? Depois eu tenho um caso que não é crase. E vamos conferir o terceiro elemento. Seguidos de um tipo de bullying que não se restringe à escola. Escola, passo número 1, é um substantivo feminino? Sim. Como que funciona a regência de restringir-se? Quem se restringe a alguma coisa. Então, eu sei que esse verbo aqui, ele pede uma preposição. E eu vou fazer a prova real. Eu vou trocar escola por projeto. E vou colocar, então, a palavra projeto e vou ler. Seguidos de um tipo de bullying que não se restringe ao projeto. No masculino não apareceu a preposição mais o artigo, então no feminino eu também tenho preposição mais artigo. Eu também tenho um caso de crase, como nos mostra a letra A. 10. Palavra que. Essa é a questão difícil da prova. A 10 e a 11, que eu trouxe palavra que e palavra se, são as questões difíceis. Então, eu vou mostrar para vocês como resolvê-las. Vamos lá. Considerando os trechos a seguir retirados do texto, assinale a alternativa na qual a palavra que esteja sendo empregada, atenção, gente, como conjunção integrante, que introduz uma oração cuja função é o objeto direto. A banca já me ajudou aqui. A banca quer uma oração que seja um objeto direto. O que a banca está dizendo? Que eu tenho uma conjunção que introduz um objeto direto. E esse objeto direto, ele vem numa oração. Ele vem estendido com verbo junto. Então, vamos identificar. É frequente que a relação entre IA e educação seja organizada em 2 eixos analíticos. Esse elemento aqui é uma conjunção integrante? Sim. Por que uma conjunção integrante? Porque a conjunção integrante introduz uma função sintática. Tá? Então, isso a gente tem que saber de conjunção integrante. Ela introduz uma função sintática. E quais são as funções sintáticas que a conjunção integrante introduz? São as seguintes: sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal e predicativo do sujeito. A conjunção integrante traz uma oração com essas funções sintáticas. Vamos lá. Nós estamos lidando com sintaxe. O que eu preciso fazer? Identificar o sujeito. Olha lá o verbo ser.
Agora eu vou perguntar qual é o sujeito. O que é frequente? Qual que é o sujeito? Que a relação entre IA e educação seja organizada em 2 eixos analíticos. Tudo aquilo ali é o sujeito. É uma oração no lugar do sujeito. Portanto, essa conjunção aqui, que é o elemento que liga orações, me traz uma oração que tem a função sintática de sujeito. A banca pediu o objeto direto, então não vou marcar a letra A. Com aplicações que incluem apoio à aprendizagem. Esse que aqui, ele nem é uma conjunção, ele é um pronome relativo. E essa distinção é importante, porque o pronome relativo, ele retoma, ele substitui um termo anterior. Claro, se a gente vai ler o texto aqui, ler a frase completa, vai ficar mais claro. Então, eu tenho aqui, ó, com aplicações, e aí eu tenho de novo, ó, aplicações incluem apoio à aprendizagem. Então, eu tenho um elemento repetido, eu substituo pelo pronome relativo. Então, o pronome relativo não é conjunção integrante, não tem nada a ver aqui com o que a banca pediu. Ele até tem função sintática, mas a banca não pediu isso, a gente nem vai marcar. São importantes porque evidenciam que. Como que está funcionando esse que aqui? Como que funciona a sintaxe desse contexto? Eu vou pegar o verbo evidenciar e eu vou perguntar qual é o sujeito. Quem evidencia? E aí o sujeito está mais para trás no texto, né? É alguma coisa lá que eu não estou identificando aqui e nem vai precisar. Agora, quem evidencia, evidencia algo. São importantes porque evidenciam algo. Ele não é um VTD que pede um objeto direto? Sim. E esse objeto direto, ele não vem introduzido por uma conjunção integrante porque ele é uma oração, ó, que a IA não se reduz? Está aqui o verbo, no caso da IA? Sim. Então, é uma oração que cumpre o papel de objeto direto. Quem introduz esse elemento é a conjunção integrante. Nós vamos marcar a letra C. Vocês estão entendendo que a banca não quis dificultar aqui, porque a banca poderia perguntar o nome disso, né, gente? E o nome disso é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não precisa saber isso, tá? Para a prova, vocês têm que levar que há uma oração que cumpre uma função sintática, né? Cumpre um papel de função sintática, e como eu tenho 2 orações, eu tenho um elemento que liga orações. Esse elemento é a conjunção. Nesse caso aqui, da oração que cumpre papel de função sintática, é a conjunção integrante. Na letra D, eu tenho dispositivos já disponíveis nas escolas e interfaces que demandem níveis reduzidos. Aqui eu tenho a palavra interfaces sendo substituída num pronome relativo. O pronome relativo, normalmente, ele substitui o termo imediatamente anterior. Às vezes é um pouquinho mais anterior. Normalmente é o termo imediatamente anterior. Então, aqui ele é pronome relativo, a banca não me pediu isso. Portanto, letra C. Questão 11, gente. Partícula, né? Palavra C. Questão difícil também. Então, vamos lá, vamos desvendar essa questão aqui na nossa revisão para a prova de vocês. Então, se não houver um trabalho cuidadoso no campo das relações étnico-raciais, as práticas em sala tendem a reproduzir esse modelo, inclusive durante o brincar e o cuidar, que são fundamentais nessa etapa. Então, a banca quer que a gente assinale a alternativa que indica a ocorrência da palavra C com a mesma função verificada ali no texto. Então, se não houver um trabalho cuidadoso. O que é isso, gente? Esse C aqui cumpre qual papel? Ele é uma conjunção condicional. Ele me traz uma condição. Eu posso substituir por se, por caso, por desde que. É uma condição. Agora, eu vou precisar identificar nas alternativas onde eu tenho uma condição. Letra A. Mostraram-se as provas no decorrer do julgamento. E aí, gente, a minha dica para a prova, né, por uma questão em que aparece o C, é a seguinte, ó. Apareceu o C, identifica a transitividade verbal. Mostraram-se as provas. Não é um VTD, gente? Então, se eu tenho C mais o VTD, provavelmente eu tenho a voz passiva sintética. E se eu tenho a voz passiva sintética,
eu tenho um sujeito, eu tenho um pronome passivador. Este se é um pronome passivador. Mostrar, quem mostra, mostra algo. Não é um VTD? É um VTD. Então, aqui, as provas é o meu sujeito. É como se fosse as provas foram mostradas. E o se é um pronome passivador. Ele não é uma conjunção condicional. Tá? É assim que a gente resolve essa questão difícil da partícula se. Apareceu o se na prova, liga o alerta. A banca quer pegar vocês, gente. Apareceu o se, olha a transitividade verbal. Aqui eu tenho um pronome apassivador. É claro, né, gente? A conjunção condicional nem se liga ao verbo, né? Ela é outra coisa, ela não está ligada ao verbo. Então, eu também já poderia identificar tudo isso. Então, beleza, né? A gente não vai errar essa questão. Meu chefe não me informou se o negócio havia sido fechado. E agora, eu olho ali se o negócio havia sido fechado, análise sintática. Eu vou pegar o verbo e vou perguntar ao sujeito. Tá? Na hora da prova, ficou em dúvida, começa a fazer análise sintática. Acha o verbo, olha a transitividade verbal, acha o objeto direto, o objeto indireto, vai desmembrando as orações que vocês vão chegar na resposta. Quem informou? Qual é o sujeito? Meu chefe. Gente, como que funciona o verbo informar? Quem informa, informa algo a alguém. Eu estou vendo ali no contexto que é isso. Meu chefe não me informou, ou seja, ele não informou a mim. Este me é o objeto indireto. E agora, gente, qual é o objeto direto? O objeto direto é toda essa oração aqui, ó. É uma oração objetiva direta. Mas a oração objetiva direta não vem com uma conjunção integrante? Vem. A conjunção integrante, neste caso aqui, é o se. O se também pode ser conjunção integrante. Nós vimos na questão anterior que a palavra que é a conjunção integrante, é a mais comum. Agora, se também pode ser conjunção integrante. É aquela conjunção que introduz uma oração como uma função sintática. É uma oração como um objeto direto. Então, olha lá, quem informa, informa algo, se o negócio havia sido fechado. Essas orações que cumprem papel de função sintática, eu posso substituir por isso, para ficar bem fácil de enxergar. Meu chefe não me informou, isso. É o objeto direto ali. Agora, troquei por uma oração. Meu chefe não me informou se o negócio havia sido fechado. Nós não vamos marcar a letra B, porque a banca quer a conjunção condicional. Lucas feriu-se com o barbeador. O que é este se aqui, gente? Este se é um pronome reflexivo. O Lucas feriu, ele é o sujeito da ação, e ele foi ferido. Ele é o paciente, ele sofre a ação. Essa aqui é a voz reflexiva. É o sujeito fazendo e sofrendo a ação. Este se, ele não é uma conjunção integrante. Este se é um pronome reflexivo. Letra D. Traga-me chocolates se passares pela loja de doces. Aqui não é a condição se a pessoa passar pela loja de doces, né? Se acontecer essa condição, caso tu passes pela loja de doces, traga-me chocolates, é essa a condição. Então, essa é a conjunção condicional. A gente vai marcar a letra D. É isso aí, é a conjunção condicional. E a letra E? Vende-se picolés. Gente, essa letra E é terrível. Ela está errada, né? Por quê? Apareceu o C na prova. O que eu faço? Eu olho a transitividade. Quem vende, vende algo. Então, se eu tenho um VTD mais C, eu tenho a voz passiva sintética. O que significa isso, Alexandre? Que o sujeito sofre a ação do verbo. Vou perguntar para vocês. Quem sofre a ação de ser vendido? Picolés. Picolés é o meu sujeito. Qual é a regra da concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito é plural,
O verbo, gente, precisa ser plural. Vendem-se picolés. Essa é a forma correta, né? Então, a letra E, ela está errada de várias formas, né? A letra E passa longe de nós. Questão 12 e última questão, gente. Estamos chegando no final da nossa revisão. Questão sobre vírgula, tá? Uma questão também já... Normalmente, questões de pontuação são questões avançadas, né? Difíceis. Então, vamos lá. Questão 12. No trecho retirado do texto, quando o pomar fica muito sombreado, a árvore não produz. O emprego da vírgula tem a função específica de. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês aqui é que vírgula não é pausa. Nós não vamos identificar um caso de vírgula pela pausa, porque a gente não tem como medir uma pausa, saber se na hora de falar, pronunciar, enfim, né, na hora de escrever tem a ver com pausa. Vírgula é fenômeno da sintaxe. Por que as bancas mais difíceis gostam muito de pontuação? Porque nós precisamos fazer uma análise sintática do período, às vezes de um período, né, de uma frase bem longa para entender os casos de pontuação. O que está acontecendo neste exemplo? Quando o pomar fica muito sombreado, a árvore não produz. Apareceu isso para vocês na prova. Alexandre, eu não sei, eu não estou entendendo por onde começar. Gente, começa pela função sintática, começa pela análise sintática. Localiza os verbos, lá, fica, produz. Localizei 2 verbos, eu tenho 2 orações. Vou localizar os sujeitos, gente. Quando o pomar fica muito sombreado. Quem fica muito sombreado? O pomar. Então, está aqui o meu sujeito. Fica é um verbo de ligação. Ele pede um predicativo do sujeito. As coisas já estão ficando mais claras. Vou lá para a segunda oração. A árvore não produz. Qual é o sujeito? Quem produz? A árvore. E aí eu tenho o verbo produzir como um verbo intransitivo, né? O pomar produz, a árvore produz. Verbo intransitivo. Legal, identifiquei as orações. Gente, o que apareceu para mim aqui? Qual é o elemento que me chama a atenção? É esse elemento quando aqui. Este quando é uma conjunção adverbial temporal. Ou seja, eu tenho 2 orações. A oração principal, a árvore não produz. E aí eu tenho uma oração que vem no lugar de um advérbio, que é a oração adverbial de tempo, né? A árvore não produz hoje, a árvore não produz quando o pomar fica muito sombreado. Vocês percebem? Ali no lugar do advérbio, agora eu tenho uma oração. Qual é o contexto da pontuação aqui? Quando eu tenho uma oração adverbial que deveria estar no final, após a oração principal, quando eu tenho ela deslocada, ou para o início da frase, ou no meio, às vezes, né, intercalada, eu preciso marcar com vírgulas. Este é o caso que a banca nos trouxe. Letra A. Separar termos coordenados com a mesma função sintática? Não. Termos coordenados com a mesma função sintática é dizer, eu encontrei José, vírgula, Pedro, vírgula, Maria, vírgula, João. Aí eu tenho termos com a mesma função sintática. Eu encontrei vários objetos diretos. Letra B. Indicar a omissão do verbo na segunda oração do período. Não, gente, eu não tenho omissão do verbo aqui, não tem nada a ver com isso, né? Eu já fiz análise sintática e eu vi que eu tenho o verbo aqui na oração principal e eu tenho um verbo na oração que é a subordinada. C. Isolar uma expressão explicativa intercalada entre sujeito e predicado. Não, gente, uma expressão explicativa intercalada seria, por exemplo, isto é, né? Ou seja, essas são expressões explicativas que são intercaladas, sempre marcadas com vírgula. Letra D. Separar uma oração que indica circunstância, sim, está lá, né, tempo, colocada antes da oração principal. Exatamente. Só para finalizar aqui toda essa nossa revisão, eu quero dizer mais um detalhe sobre essa questão aqui, é que no padrão frasal, no padrão de oração, eu tenho lá sujeito, verbo, complemento. Por exemplo, só um exemplo, tá? Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um complemento que é o objeto direto. Eu posso ter sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, sujeito, verbo intransitivo. Eu posso ter vários tipos de verbo aqui.
O que acontece? O padrão das orações é esse, é a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e no final, gente, o adjunto adverbial. O que essas orações, como essa mostrada no exemplo da banca, fazem? Aqui no lugar do adjunto adverbial, ou seja, ali onde eu colocaria um advérbio, eu coloco uma oração. E essas orações adverbiais, elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas adverbiais, que são as conjunções adverbiais, gente, que são as conjunções muito importantes para nós, né? Aquelas causais, concessivas, condicionais, temporais, finais e assim por diante. Essas conjunções, elas são importantes porque elas funcionam no lugar de um advérbio na oração. A minha última sugestão para vocês aqui é deem uma olhada nas conjunções adverbiais. Quando vocês sabem essas conjunções, vocês já conseguem também fazer uma análise sintática melhor, identificar uma oração adverbial ali. Certo? Então, gente, muito obrigado por assistirem essa aula, por estarem comigo nessa jornada aqui no YouTube. Agradeço muito a todo mundo que já se inscreveu no canal, que tem curtido os vídeos, deixando comentários, né? Quem não se inscreveu, faça isso agora, né? Logo em breve nós vamos ser colegas, nós vamos nos ver nos tribunais do estado do Rio Grande do Sul, né? E eu vou cobrar vocês, vou perguntar se vocês se inscreveram no canal. Ótima prova para quem está vendo essa aula antes da prova da Polícia Penal, até o dia 9 de agosto, uma ótima prova para vocês. Confiem no conhecimento que vocês construíram, vocês são muito capazes, vocês vão conseguir ir bem nessa prova. Eu tenho 2 dicas para dar para os alunos que vão fazer provas que envolvem teste físico. A primeira é leiam um edital com muita atenção. Eu presenciei gente sendo excluída do edital da prova de aptidão física porque não leu o edital. Por exemplo, porque levou um atestado que não estava no padrão lá do edital. Então, leiam o edital. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Leiam minuciosamente. A segunda dica é treinem para o teste físico, tá? Nós estamos ainda num período que faltam aproximadamente 2 semanas para a prova. Já comecem a treinar. Quem não está treinando, já começa a treinar hoje mesmo, tá? Vai ser importante. Às vezes o tempo hábil é pequeno para um treinamento difícil, né? Para uma prova de aptidão física. São 4.000 convocados, se eu não me engano, para esse teste de aptidão física. Então, já comecem a treinar que tudo vai dar certo. Um grande abraço, ótima prova para vocês, nos vemos por aí. Obrigado!